que é o Edivan, eles estão lá em São Luís, e a Francilene Cardoso, Edivan Barreto e Francilene Cardoso. Eles são os idealizadores da livraria Lect. Eu não sei se é assim que pronuncia, eles vão me corrigir se é Lect ou Lecti, que é a conhecida livraria mais preta do Maranhão. Então, eles me dando um ok, um joinha, eu já coloco eles na tela aqui e a gente já começa a trocar ideia. Edivan e Franci, obrigada por atenderem aqui o meu convite. Sejam bem-vindos ao Cultura Brasileira. Vamos começar a trocar uma ideia, falar do projeto de vocês. Muito bom tê-los aqui. Sejam bem-vindos. Deixa eu apresentá-los assim de maneira mais completa, inclusive, e aí vocês me corrigem, inclusive, se eu estou pronunciando corretamente, tá? O nome da livraria. A livraria Lect é conhecida a livraria mais preta do Maranhão. Ela é idealizada pela professora doutora Francilene Cardoso, bibliotecária negra, doutora em serviço social, professora adjunta de biblioteconomia da UFPA e cofundadora da LECT. E o Edivan Barreto, licenciado em estudos africanos e afro-brasileiros, dançarino e cofundador da livraria LECT. Eu falei certo, gente? A pronúncia está correta? Está correto. Em português está correto. Lecti é uma palavra em crioulo haitiano e significa leitura. Então é um pouco Tá certo. francês, crioulo. Boa noite, pessoal. Primeiro, né? Muito agradecida por esse espaço, por ter falado de uma experiência que tem cerca de 6 anos, nasceu em 2019. E nós estamos nessa luta entre fechamentos e aberturas dessa livraria que é, de fato, um quilombo literário em São Luís do Maranhão. A Lectia é mais do que uma... Já nasceu com o objetivo de ser mais do que um espaço de venda de livros. A gente saiu desse... embora a gente tenta sair desse fetiche do objeto do livro e ir para ações de resistência, promover o pensamento crítico, reflexivo e também de combater o abstencionismo. A história da Lectia, ela surgiu a partir de um impedimento legal, né, que eu tive de racismo estruturais, em que eu não pude assumir uma vaga de professora doutora docente em uma universidade pública. E depois desse impedimento, eu precisava trabalhar por uma questão material, mãe preta independente, duas crianças, dois jovens, duas crianças na época. Decidi, junto com o Edivan, conversando, a gente precisa abrir essa livraria. Curioso, que eu acho que nem não dá para contar para todo mundo sempre, mas é que é resultado também desses esforços da minha formação acadêmica e política. A Lecti nasceu também meu acervo pessoal durante o mestrado e doutorado, que era uma livraria totalmente preta e marcada. Então, eu sou bibliotecária, me formei na Universidade Federal do Maranhão. Saí em 2008, saí para fazer mestrado e doutorado. Mestrado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu fiz mestrado, fiz doutorado, publiquei meu primeiro livro e fiz meu segundo filho. E como eu Muito passei no bom. doutorado em serviço social, entre 200 candidatos, eu passei em terceiro, eu ganhei taxa de bancada. Na época, nós tínhamos aí, quem ganhava taxa de bancada, bolsa de doutorado, ganhava um valor para comprar livro, exclusivamente para comprar livro. Era irrisório, mas... E eu fui comprando, lendo, compartilhando com os camaradas de luta. Mas essa experiência no Rio de Janeiro também me fez ver que em São Luís a gente não conseguia, mesmo estando próximo da universidade, da academia, ler vários dos autores que eu consegui ler aí, ou mesmo acessá-los, né? Como Cláudio Moura, Lélia Gonzalez. Foi o que, inclusive, na minha volta em 2016, me fez abrir o grupo de estudo, criar o grupo de estudo sobre o feminismo dos negros, Marielle Franco. Também faz atividades em cooperação e parceria com a livraria Lecti. Então, na verdade, a Lecti não surgiu desse modismo de letramento, de empoderamento,
a partir de teorias norte-americanas, que o movimento negro liberal se interessa bastante, só por isso. Nasceu de uma vontade de criticar os limites, nossos limites de luta e os temas que a gente coloca em debate, mas, fundamentalmente, fazer isso a partir da luta, porque a gente entende que também não existe empoderamento sem conhecimento, e sem conhecimento, pensamento crítico. Então, o nosso acervo era um acervo, nós somos uma livraria independente, que promovia a literatura feita por pessoas negras, africanas, afro-brasileiras, afro-maranhenses, mulheres em toda a sua diversidade. Nós nascemos na Encruzilhada de São Luís, no bairro de São Paulo, numa feira, fizemos essa tentativa. Franci, desculpa só te interromper, perdão. Você está com fone de ouvido, né? Não sei se você está com o celular ou não. Se de repente você conseguiria tirar o fone, ver se de repente melhora, porque o pessoal está falando que o som está baixo. De repente é um jeito de... Tenta falar agora, para ver se de repente melhora. Opa, melhorou? Milhões de vezes. Ah, que bom, então. E você estava comentando sobre o nascimento da livraria, né, no Encruzilhada, pelo que eu entendi, porque é isso, o som estava mais ou menos cortando. Isso, uma encruzilhada geográfica. Nascemos no João Paulo, que é um bairro cruzilhada entre o centro e a periferia. Mas a gente também precisava se manter, nós somos para o centro histórico. E lá no centro histórico foi que nós pudemos, de fato, atuar como um quilombo. Nosso primeiro espaço era um casarão, era a frente de um casarão, e nós intitulamos como Casarão Balaiada. Não sei se você sabe, mas a Balaiada foi a nossa Revolução Preta, né? Insurreição Preta aqui no Maranhão, tal como a cabanagem aqui no Pará, e entre outras, a Farroupilha. E um dos representantes era o Negro Cosme, um dos balaios, que foi um maranhense, isso aconteceu na cidade de Caxias, que dizem em alguns livros que ele chegou a ser capitão do mato, mas que ele se uniu com os balaios e fez uma revolução. Ele tinha, inclusive, uma consigna que dizia: o balaio chegou, não tem mais branco, não tem mais senhor. Radicalizando a própria luta, né, e os próprios, considerando a pobreza, a extrema pobreza que vivia a população na época. E curioso que pessoas de escola chegavam dizendo assim: eu quero ir no museu, aqui que é o Museu da Balaiada? A gente é mais ou menos, porque a gente tem livros, tem uma jornalista, inclusive, historiadora maranhense, que é a Mundinha Araújo, uma intelectual negra maranhense, que resgata a história da balaiada contrapelo, porque ele é visto, o Negro Cosme, como um carniceiro. Então, ela conta essa outra história com uma perspectiva bem colocada naquela época, destacando que a violência, que a gente não pode confundir a violência do opressor, do oprimido, com a violência do opressor, como o Francis Fanon nos ensina. Então, depois fomos para um endereço que é a Rua Godofredo Viana, também bem próximo, e ali a gente pôde desenvolver várias ações culturais, jazz na rua, lançamento de livros, a maioria com autores independentes locais, regionais, mulheres também à frente, além de receber escolas de ensino fundamental, médio, apoiar o nosso público maior, são professores da educação básica, do ensino superior, são docentes que estão aplicando a Lei 10.639, muitas vezes de maneira independente também, né? Trabalhando essas temáticas no currículo. Então, o Maranhão tem essa história toda de resistência entre Negro Cosme e Maria Aragão, Maria Firmina dos Reis, que são também os autores, através dessa literatura crítica, nos ensina a outra história do negro no Maranhão, mas as histórias da resistência. E, se vocês sabem, Maria Aragão, comunista, construiu o PCB aqui,
A propósito, o último endereço da Lequiti na Godofredo Viana é o mesmo prédio onde ela tinha a sede do jornal, porque ela militou até o final da vida, faleceu na década de 90. Embora ela não tenha publicado livros, mas existem livros sobre ela, e a gente, na verdade, compartilhava essas outras histórias, que são as histórias que a gente precisa resgatar, né? A gente está vendo a Lei 10.639 instituiu a história e cultura africana e brasileira nos currículos. O dia 20 de novembro é o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares. Aqui no Maranhão, lá no Maranhão, tem anos que governos, a interesse do mercado, do capital, eles retiram essa data de celebração. O movimento negro faz luta e retorna. Mas o 20 de novembro tem sido mais... tem sido menos, na verdade, para lembrar que o Quilombo dos Palmares, ele com mais de 3 mil outros lutadores, estavam fazendo uma luta estrutural ali contra o escravismo, né? Então, assim, na livraria o que a gente faz é... Desculpa, novamente. Por acaso você está com o seu YouTube aberto? Alguém está com o YouTube aberto? Deixa eu verificar. Porque, de repente, é por isso que está dando eco na sua voz. Acho que está muito bem. E, de repente, porque vocês dois estão juntos, né? Edivan Melhorou? E Fran. De repente, é por isso. Deixa eu só tirar aqui, acho que o Edivan só vai ajustar o local, porque às vezes por estarem juntos, essas coisas acontecem, viu, gente? É completamente normal isso. Tá tudo certo. Oi, melhorou? Agora sim. Oi, som. Agora sim, perfeito. É por isso, é porque vocês estavam juntos e os dois estavam com o StreamYard aberto, então ela acontece. Tá tentando ajustar. Agora tá tudo certo. Bom, e aí, então, só para pegar o gancho, né? Agora eu te escuto bem baixo, Thalita. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Melhorou agora. Tá. Acho que talvez eu que me afastei um pouco do microfone. Eu estava dizendo, só para pegar um gancho, né, dessa apresentação, que a Lecti, ela é um espaço cultural também, e você até comentou que ela é uma livraria preta e marxista, inclusive, né? E aí você estava comentando, então, um pouco desse espaço, e a partir, inclusive, de um viés histórico, você também é professora, né, de história, e aí você comentava um pouco também sobre a questão da Lei 10.639. Então, um pouco a partir disso que eu queria questionar, perguntá-los dentro da proposta que vocês têm aí de trabalho. Porque quando a gente está falando de literatura, né, Franci, e de propostas e de projetos como esse que vocês têm, a gente tem, imagino, né, e aí esse que eu queria te perguntar, que há um lugar do entendimento da importância mesmo da literatura, na formação das identidades, né, na construção, inclusive, dessa educação que é crítica, e que ela é voltada para o enfrentamento do contexto atual. Mas tentando, aí a minha pergunta é justamente essa, como é que vocês trabalham nesse processo, inclusive, de desromantizar tudo isso? Porque quando a gente fala, né, a importância da literatura na formação das identidades, na construção e etc., quer dizer, para além de ficar, né, nesse discurso que é muito bonito, etc., o que vocês têm como projeto mesmo, né, na livraria em si? E uma coisa importante que eu vi, até pegando um gancho, que eu estava observando no projeto de vocês, que vocês têm, me parece, aí me respondam, né, que há uma ênfase, uma importância, um pilar bastante fincado na literatura infantil, né, essa coisa de trazer as crianças e fomentar a leitura na formação delas também, né? Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês têm como entendimento, como plano de ação mesmo, a respeito do projeto, a partir da livraria e desse espaço cultural, né? Porque não é só a livraria em si, é um espaço cultural, a Lecti. Oba, só uma correção, Thalita, eu sou bibliotecária, eu fiz mestrado em Ciência da Informação na UF Niterói e logo emendei o doutorado em Serviço Social na UFRJ. Estudei ali com Paulo Neto, Carlos Nelson Coutinho, com figuras que foram muito importantes na minha formação.
Mas veja bem, a gente já disse que nosso projeto não é só vender livro, difundir o objeto em si, né? Depois do impedimento que eu passei na universidade, em uma universidade, aí eu entendi, ficou muito mais nítido que a educação estava em todos os cantos, inclusive na rua, né? Não necessariamente também só dentro de uma livraria sebo, como nós nos constituímos, mas dentro da rua. Então, na verdade, nossas ações, ela envolvia a distribuição, primeiro, tentar garantir essa democratização do acesso ao livro, à leitura, mas a literatura, e não somente a livro didático. A gente tem, inclusive, uma estatística no Brasil, né? O último retrato da leitura no Brasil diz que 54% da população brasileira disseram que não lê, dentre os 28 estados que foram pesquisados. Então, é um problema estrutural já, não tem acesso, mas tem esse outro problema que você colocou, que é a questão da identidade. A gente não se reconhece. Existem várias autoras negras, cada vez mais aparece, que estão escrevendo de maneira independente ou não, mas que não chegam nas escolas, não chegam nas emendas escolares, seja das universidades ou do ensino médio, fundamental, que não são lidas. Então, além disso, eu sou mãe, como eu disse, né? Eu tenho 2 filhos, 2 jovens negros. O que a gente quer, enquanto mãe negra, é que essa sociedade racista, branca, imperialista, heteropatriarcal, é que nossos filhos tenham minimamente a condição de uma segurança do seu não aniquilamento, porque essa sociedade, ela, entre outras coisas, ela tira o acesso à educação, à literatura, mas ela também tira a vida de jovens negros. Então, a gente fez esse projeto também de trabalhar com literatura infantil juvenil. A gente precisa discutir racismo, todas as temáticas relacionadas a ele, não só a educação, mas necropolítica, violência, mortes, prisões, a partir da literatura infantil juvenil, porque para nós a arte, tem um colega nosso, um professor do Estudos Africanos aí, que é a primeira licenciatura em Estudos Africanos do Brasil, do Lesafro, na UFMA, que ele tem um rap, uma música que ele diz assim, arte pela arte, para nós é surdo e muda, né? Então, para nós da Lequiti, a literatura também, pela literatura que fala de flores, ou mesmo que se mostra anti-marxista, anticrítica. Então, assim, eu vi essa pergunta sobre a Djamila e a Cotirene, né, que acho que, no caso dessa segunda, é um antimarxismo declarado, não é porque o autor é branco que ele não tem nenhuma contribuição para dar, ou que ele não pode também se aproximar de uma análise da nossa realidade, né, que foi o que o Marx fez, e que foi um dos meus autores. Eu fui muito criticada por parte do movimento negro liberal antimarxista, porque eu estava no serviço social lendo o Capital e o Grundrisse, né? E eu fazia só responder, olha, tem branco de esquerda ou não que nem lê nada disso, que às vezes lê mal o Capital, eu estou lendo tudo, eu vou ler aqui tudo que eu precisar para aportar a luta, né, de maneira mais, para a gente pensar um combate mais estrutural e necessário, como a gente está precisando nesse contexto de barbárie que a população negra vivencia. E aí a gente fazia também ações pedagógicas, mediação de leitura, lançamento de livro. A gente lançou o livro de escritoras maranhenses como a Luanda, dos que eu estou lembrando agora, mas houveram vários professores, escritores que também falavam sobre essa temática, que apareciam, lançavam, a gente fazia cursos, oficinas, então fazia outras formações com professores e demais interessados. A gente fez um dia lindo, um dia inteiro estudando o pensamento da Bell Hooks, né, um pouco antes dela falecer, que foi fantástico, discutindo masculinidade, entre outras coisas. O Edivan Barreto, ele estava acompanhando esse processo todo, a Lecti nasceu, inclusive, com ele vendendo o livro antes de a gente ter a sede fixa, né? Na fila do RU, e aí ele está aqui do lado, pode também contar um pouco mais sobre essa história, que é interessante de ouvir, a perspectiva que ele traz. Claro, pode falar, Edivan. Eu, inclusive, acertei tudo com o Edivan, toda a parte burocrática, Edivan, que combinou comigo horários e etc, né? Então, obrigada aí, Edivan, tudo certo, pode falar. Só uma outra uma pergunta, viu, Franci, para você que chegou, Oi. se o Shakura seu é homenagem à Assata Shakur. Exato.
do Posso falar Pantera mais dela Negra. depois. Tá Eu devo, certo. Vamos eu falar. peço esse espaço para falar dela, porque é uma grande referência para mim e deve ser também para todos. Vocês me ouvem bem? Ouvimos. Pô, boa noite aí para geral que está acompanhando a gente, muito, muito massa. Te agradeço muito, Thalita, pelo espaço aí, pela abertura, a gentileza, a acessibilidade, né, de perceber a situação e, enfim, abrir o espaço para a gente. Falar que para mim é muita honra participar de o que é, na minha opinião hoje, na minha humilde opinião, o espaço mais crítico da classe trabalhadora hoje em dia. Eu já acompanho o camarada Jones aí já faz uns 5, 6 anos. Inclusive, mandar um abraço pro nosso camaradinho aqui de casa, Sankara, que está assistindo, que virou fã do Jones Manuel. Ele fez 10 anos ontem, e virou fã de Jones Manuel graças a eu passar o dia assistindo aqui os vídeos do camarada. E muito massa a iniciativa de tornar um canal agora de um portal de notícias. Isso está incomodando muita gente, a gente fica feliz das nossas pautas estarem sendo visibilizadas, inclusive esse aqui, que também é parte dessa mesma luta, né? Dizer que eu me amarro no trabalho do Eribaldo, Dialética do Pop, a parada que ele fez sobre o Red Hot é muito massa, eu uso o Red Hot para correr, e acho muito interessante, cada parada que ele faz análise lá parece um artigo pronto, enfim, é um negócio muito massa. Estou esperando o programa aí de futebol, já me ofereci para fazer parte da parada, enfim. A Lecti é uma parada que incomodou um pouco o status quo e a branquitude e essa coisa que você sempre aborda aí nesse seu trabalho agora do cultura brasileira, que é um conceito que eu quero falar para falar da ação da Lecti e da vontade de reabrir a sede física dela agora, né? Tem uma coisa que eu acho que é mais forte, para falar da campanha agora e um pouco do fetiche antirracista. Eu sou oriundo, como vocês já falaram, da licenciatura em Estudos Africanos, interdisciplinar da Universidade Federal do Maranhão, que a primeira turma é de 2015, a lei das 639 é de 2003. 12 anos depois, nasce o primeiro curso de licenciatura para preparar professores para essa temática, né? Seja no ensino fundamental e médio, uma licenciatura interdisciplinar, mas que a gente sai com graduação em História. Eu sou da terceira turma de 2017. Até hoje continua sendo o único curso de licenciatura. Existem outros cursos com a temática, que não é uma temática, a gente aqui na Lecti entende que as questões étnico-raciais são formadoras da sociedade brasileira, né? E não há como analisar a sociedade brasileira, a economia política brasileira, sem você analisar as questões étnico-raciais, né? Porque são estruturantes dessa nossa realidade contemporânea. A Lecti também nasce com essa ânsia de visibilizar essa perspectiva, né? De ser estruturalmente anticapitalista. Eu me enquadro mais numa perspectiva anarco-comunista, Francilene numa perspectiva comunista, e de ação direta, né? A gente já comercializou mais ou menos, pelo menos aí 10 mil livros nesses 5, quase 6 anos de existência, e desses 10 mil, a maioria de teoria crítica, né? De coisa que a gente precisa para enfim, fazer um avanço nessas nossas lutas, né? Parar de fazer apenas análise. A gente conseguiu fazer um link muito, muito legal com o reggae, que é uma parada bem maranhense, né, bem massa, e sem falsa humildade nenhuma, a gente fez ali o maior reggae de rua da capital brasileira do reggae, que é São Luís, apoiada numa perspectiva anarco-comunista principalmente de teóricos negros críticos, porque o nosso reggae, a nossa quinta de lei, que era o que mantinha economicamente e financeiramente essa ação direta, que é a Lectia, esse quilombo literário, é, o, o que sustentou ela nessa nossa, porque ela surge da nossa precarização do trabalho, né? Francilene, uma mulher doutora, desempregada, e eu, um formando, também desempregado, vendedor de livros no restaurante, na fila do restaurante universitário da Universidade Federal do Maranhão, resolve, por conta de necessidades urgentes, a gente resolve empreender, né? Com muitas aspas,
fazer, né, empreender aos trancos e barrancos. E, felizmente, o link da literatura com o reggae, ela deu uma liga, né, criou um apelo. A nossa quinta de lei de reggae, que a gente começava às 4h20 toda quinta-feira, criou um apelo, deu um alcance bem relevante na cidade, e com isso a gente fazia, né, intervenções. Muitos poetas negros, literatos negros, bem interessantes, que são consumidos hoje em dia pelos consumidores de literaturas contemporâneas, passaram por lá, fizeram intervenções, enfim, a gente fez uma série de coisas. E a gente, por conta de deslocamento e por conta de uma perseguição do que eu quero chamar de neo-Haribo, é uma coisa que você sempre fala aí, algumas pessoas falam Haribo, mas eu gosto do termo neo-Haribo, que é uma subjetividade fetichista, espiritualista, que nasce dessa nossa cultura neoliberal. Que o que faz? Ela faz as campanhas também, viralizam as campanhas. A nossa campanha de tentativa de reabrir a sede física tem quase 40 mil visualizações. Até agora, nós temos 6 doações que não paga 1/3 do que a gente pagou para a Meta turbinar a campanha. Enfim, é bem irrisório. O Neo Haribo, ele é o sujeito à frente da indústria cultural brasileira hoje. Ele está em todos os estados. Eles são os doutores em editais, eles monopolizam os editais. Eu poderia citar várias ONGs ou não ONGs dessas pessoas, em geral lideradas pela branquitude, pseudo-humanista, pseudo-esquerda, pseudo um monte de coisa, que monopolizam os editais nas cidades e fazem os grandes festivais, e inclusive os festivais de literatura, excluem inclusive as livrarias, mesmo sendo sebo, mesmo dentro do segmento sebo, a gente, pelas coisas que a gente aborda na literatura que a gente comercializa e na ideologia que a gente defende, a gente era escanteado, enfim, uma série de perseguições do neo-Haribo. O nosso adversário maior, eu sempre vejo essa preocupação no programa, me desculpa me estender, eu vou só concluir o neo-Haribo e vou Não, passar a eu bola para queria vocês. só te perguntar, Franci, para você explicar o que é esse neo-Haribo, só para as pessoas se identificarem. Eu vou resumir agora e vou passar a bola para vocês, porque ele é o impedimento do avanço de pautas como a nossa, inclusive do canal. Veja só, o neo-Haribo, ele é uma subjetividade parida do neoliberalismo, que ele está impregnado na nossa esquerda. Eu falo que a esquerda está morta muito antes de ser modinha do professor Safato fala há uns 10 anos. E é preciso que a gente admita que a esquerda morreu, porque essa esquerda que a gente precisa velar o quanto antes para que possa ser para que nasça outra, ela é cheia de racismos. A questão da transfobia que vocês estavam abordando no tema anterior com a camarada anterior, enfim, isso está impregnado em todas as cidades, e eles monopolizaram uma série de instrumentos de financiar esse neo-haribosismo, que é uma coisa espiritualesca, que acha que a conciliação vai adiantar, de paz e amor, de porque está num castelo, num condomínio. Olha só, o nosso adversário maior dos comunistas, socialistas, anarquistas, não é o fascismo brasileiro. Esse é fácil de vencer, a partir do momento que a nossa classe trabalhadora estiver minimamente formada com canais como esse. Isso é fácil de vencer. O que a gente precisa vencer urgentemente para que projetos como os nossos avancem é o neo-haribosismo das nossas esquerdas. Essa dialética de um paz e amor cristianeiro bem besta, bem positivo, de positivar tudo, de positivismo, enfim, de que reclamar é feio, de que bad vibe e não sei o quê. A dialética onde a gente conhece, da periferia, é uma dialética bem violenta, de dialética negativa. Então, nosso dia a dia é de luta. Enfim, o neo-Haribo é esse espírito que a gente precisa superar na esquerda, que é um espírito paralisante. Ele suga toda a nossa produção cultural, se estão institucionalizados nesses grupos que fazem esses grandes festivais pseudos alternativos, com artistas fodas. A gente tem artista foda em todo quanto é lugar, e a gente pode falar aqui dar vários exemplos para mim falar. Enfim, em resumo é isso, e aí eu vou passar a bola para a Fran para ela continuar.
Thalita. Agora eu captei, o Neo Haribo é o esquerda gratiluz ou esquerda cirandeira, Isso, essa Tipo isso, correto, esquerda, tipo isso. sim, correto. já E eu vou, compreendi, compreendemos. E por que que a gente fala isso? Porque no começo, a princípio, eu disse que a Lecti, nas suas idas e vindas, a gente já teve que mudar de endereço algumas vezes e fechar. Para você ter noção, por causa dos neo-aribôs, né? Um neo-aribô, um pequeno grupo lá da nossa cidade, vizinha da Lecti, onde ela funcionava com o reggae às quintas, que fechava a rua, né? Na porta, a galera a gente unindo literatura e reggae. Mas isso fez com que a gente fechasse, inclusive fez com que eu tivesse, meu filho mais velho chegasse a ser conduzido à delegacia, né, com uma denúncia de som alto de meio ambiente que fizeram para a Polícia Civil. Meu filho com 21 anos, um homem adulto, e nós tivemos que ir para audiência em fórum, porque levaram ele e levaram a caixa de som presos. Aí ele conseguiu sair, que ele era mais velho, se comprometeu a ir para o fórum. Depois de uns 3 meses, a gente teve que responder, a Lecti teve que responder processo jurídico no Fórum José Sarney, em São Luís, né? Então, assim, sob pena de ele, se a gente não aceitasse a truculência do procurador, sobre ele ficar preso ou ter o nome sujo, né, em processos na justiça. Então, assim, São Luís e o Maranhão, o racismo, a gente quem vai lá visita, vai para o reggae, dança agarradinho, massa, mas acho que o racismo acabou em São Luís do Maranhão, mas Maranhão é um dos estados que mais matam lutadores por terra, quilombolas, enfim, mulheres e gays e travestis. A gente tem o caso da Carolina, né, uma mulher lésbica que teve o rosto desfigurado, né, com lesbofobia. O cara foi preso outro dia, mas a gente conseguiu ir para a rua fazer uma campanha. Ainda tem isso, porque a Lecti fazia isso, né? A Lecti era passagem, era sede de atos do Dia das Mulheres, solicitava, pedia, estava junto na luta com as mulheres e dizia: a gente precisa passar na Fonte do Ribeirão há 2 anos atrás, porque outra mulher negra foi presa, ou melhor, foi assassinada com requintes de crueldade, de sadismo. Uma mulher negra cujo perfil havia sido acusada de tráfico, como é normal, né, nesse sistema e nessa justiça branca, que entra nas periferias e dizem que nós somos traficantes, né? Então, ela saiu da prisão, depois de um período se relacionou com um rapaz que a assassinou com requintes de crueldade e sadismo. Em pleno mês das mulheres, a gente vai na reunião e diz que a gente tem que passar ali para fazer uma saudação, porque a sociedade ainda dizia que ela mereceu porque ela era ex-presidiária. E a gente depois foi descobrir que ela não era ex-presidiária, ela havia passado alguns meses sob essa acusação e conseguiu lá, então sua liberdade passou por isso. A Lecti fazia parte disso. Inclusive, na semana em que ela foi assassinada, ela era uma das que frequentava, passava ali, né? E a gente viu ela na mesma semana em que ela passou por isso. Então, assim, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, que algumas podem não entender, né? Acabam produzindo uma informação, desinformação, fake news sobre vários processos, aonde como a nossa luta e a nossa trajetória de luta também, claro, resvalia no trabalho que a gente fazia. Não era só difusão de literatura, nunca foi, porque nós, pela nossa origem, né, mulher negra de periferia, ex-empregada doméstica, que me tornei doutora e que passei por várias, né, violências do sistema, não tinha como ser diferente. Meu pé continua na luta, eu sou uma professora militante que faz atuação hoje mais direta em defesa do direito humano ao livro, à literatura, às bibliotecas, porque a gente sabe que a obra, por exemplo, de Conceição Evaristo é fantástica, é uma das que a gente mais se identifica, porque ela fala da vida real, nua e crua, como as coisas acontecem, e a partir disso,
que não é só good vibes, né? E tem sido cada vez menos good vibes, né? Nesse contexto de barbárie que a gente, necropolítica que a gente é submetido. E lendo aquele livro, quem não vai reconhecer? Hoje, a população brasileira, eu fiz uma tese, né? Eu sou doutora, fiz uma tese que se chama Razão Bruta. Racismo e necropolítica, eu analisei o racismo a partir do Marx e de outros autores da formação social brasileira, como Florestan, Clóvis Moura e um outro autor que a gente quase não fala, mas é economista muito interessante, que é o Marcelo Paixão, da UFRJ, ele não está mais na UFRJ. E a gente vê, Thalita, que ao final, o movimento negro liberal ele tem mais promovido o debate de lei 10.639, ações afirmativas, que é super válido. A gente saiu de 12% de negros na universidade, chegou a 23%, 29%. Né? A gente tem um desafio para a permanência desses estudantes. Eu estou numa universidade onde a maioria só no curso de biblioteconomia da UFPA, porque eu dou aula, eu não sou historiadora, já disse, eu dou aula no curso de biblioteconomia da UFPA, são 29 alunos quilombolas, e 8 estudantes com deficiência. Então, é um desafio a didática, a avaliação desses alunos, de todos, né? Mas em conjunto, porque é em conjunto. Então, assim, mas eles precisam de bolsa para sobreviver, os ataques, né? Os cortes de gastos, as emendas parlamentares e tudo isso, Estado completamente endividado, que limita e vai limitar as políticas públicas. Então, a gente entende que, por exemplo, em termos seja de qualquer política pública, mais livre leitura igualmente, agora que o governo federal está tentando circulou em acho que 2 ou 3 estados para falar da política nacional, que eles precisam revisar, já extrapolou os 10 anos, mas não tem recurso, não vem. A gente aqui está circulando em Belém do Pará, tentando fazer a primeira festa literária do Guamá, 95 mil moradores, é um dos bairros mais populosos aqui, né, de Belém, da periferia, do lado da universidade, e a gente tem esse limite porque não tem recurso público para desenvolver a primeira festa literária de um bairro periférico em Belém do Pará. Da mesma maneira, o Estado tem investido mais em prisões, né? Que essa tem sido a realidade não de agora, né? Cárcere, enfim. Então, a Lecti tem essa perspectiva crítica, através da literatura também que a gente oferece. As pessoas diziam, né, o quanto aquilo mudava também, elas passavam lá, compartilhavam a leitura, o quanto aquilo mudava o seu modo de interpretar e de ler, porque às vezes a gente lê a Conceição Evaristo e fica até na dúvida se aquilo existe, isso eu já ouvi, né? Não, aquilo ali é escrevivência, o que significa que não é literatura, como alguns querem dizer, os cânones, né? Chamado de cânones, dizem que nossa literatura não é literatura, porque é feita por negros, porque é feita por mulheres. Então, para nós, é preciso garantir esse direito humano, a literatura, uma literatura que fale da nossa realidade material e que nos possibilite fantasiar e também lutar, sonhar e lutar ao mesmo tempo para uma outra sociedade, para uma transformação radical, que é o que a gente está precisando na sociedade. A literatura tem esse poder. O Antônio Cândido já nos ensinou isso, entre outros autores, da importância da literatura, da leitura nas nossas vidas e do conhecimento, mas não tem interseccionalidade, lugar de fala, empoderamento sem conhecimento e sem conhecimento crítico, porque para nós esse adjetivo na palavra conhecimento e ciência também é importante, né? A gente vê aqui, por exemplo, em termos de livro ainda, que não sei se vocês já ouviram falar das agrotecas, né? Existem as agrotecas, o pessoal do agronegócio está montando uma biblioteca virtual em que o conteúdo que eles disponibilizam lá, é só botar aí, agroteca, que é um conteúdo que diz que a pecuária não desmantela o Brasil, não acaba, não destrói o Brasil, que o Brasil não é o país que mais consome agrotóxico no mundo, e eles estão produzindo esse tipo de conteúdo. Eles têm esse canal, essa fonte de informação e estão propagando esse tipo de fake news, para a gente ver o potencial. Inclusive, eles estão com incidência em ações públicas, né? A vontade deles é incidir na política nacional da educação.
retirando esses conteúdos que mostra como eles funcionam, a violência que eles são para o país, né, dos livros didáticos, que nossos filhos, sobrinhos, enfim, filhos, amigos de nossos filhos, nossos amigos da escola pública vão ser formados. Então, isso é um outro exemplo do poder da literatura, né, e da literatura que tenha materialidade, né, e que traz uma reflexão crítica sobre o que nós estamos, o contexto em que nós estamos vivendo. Olha, tem, assim, assim, a partir das falas de vocês dá para a gente ir para vários lugares, inclusive, né? Mas eu queria comentar primeiro, assim, até a título de uma explicação que é importante, né? Até para quem está fora desse contexto do Maranhão em si, se vocês quiserem até comentar muito brevemente sobre essa relação do Maranhão com o reggae, que a gente conhece, mas conhece talvez muito dentro de um senso comum. E aí, de alguma forma, vocês comentaram sobre isso, até porque a Lecti, ela é esse espaço, como assim, num primeiro momento, inclusive até, gente, estou deixando aqui para vocês a página para vocês acessarem, acompanharem. É um espaço cultural e, a partir, né, do relato que vocês estão trazendo, é um lugar de resistência também, né? Dentro dos posicionamentos, inclusive, que vocês colocam, que é um posicionamento radical. E a partir de um posicionamento que é radical, ele tem ataque de todos os lados, inclusive daqueles que a gente subentende que faz parte dentro do nosso campo. Mas cada vez mais quando você se radicaliza, você entende que não necessariamente eles são aliados, né? E então eu queria ouvir um pouco mais sobre essa questão da relação mesmo cultural do Maranhão com o reggae, isso é uma pergunta. E a outra, Franci, eu queria te ouvir muito sobre a Shakur, né? Se você puder falar mais dela, né? Da Assata Shakur, que foi essa liderança dos Panteras Negras, e por que dessa sua identificação, e incluindo, inclusive, desse seu alinhamento mesmo ideológico dentro do campo marxista, né, do materialismo histórico dialético. Como é que você se organizou e o seu entendimento mesmo e suas leituras e pesquisas, né, a partir do que você tem mesmo de conhecimento, né, aquilo que você tem de acúmulo e colocando isso como plano de ação. Todo marxista já entendeu que é ler e partir para ação, né? A tese 11 fica o tempo todo aqui soprando na nossa cabeça. Então, rapidão sobre a parada da relação do Maranhão com o reggae. Agora lá no curso tá rolando até a semana interdisciplinar em homenagem ao aniversário do Bob Marley. A parada do Maranhão com o reggae é um negócio bem forte, que nasce em mais ou menos nos anos 60. Tem algumas outras teorias que falam que a entrada dos discos primeiro vieram aqui nos anos 50 pelo Pará, Belém, porque agora a gente está em Belém, né? Inclusive, dá um salve para a vanguarda das lutas que vem rolando por aqui. A galera da esquerda do Sudeste fica ligada no que está rolando por aqui, porque está rolando muita luta interessante que serve para... O norte é aqui, galera. Norte, Amazônia. Se liga na Amazônia. Enfim, aí nasce a galera lá. Hoje já é um patrimônio histórico, né, imaterial, cultural. O único museu fora da Jamaica sobre reggae que tem em São Luís, já existe há alguns anos. Lá existem muitos colecionadores, enfim, muita história, já tem muita pesquisa sobre, inclusive. Enfim, é um negócio muito massa para enveredar. Tem um agarradinho, eu coloco aí na minha apresentação dançarino, porque se os mestres de lá, os dançarinos mais velhos, já disseram que eu tenho um caqueado legal, eu confio na avaliação deles. Então eu desenrolo no agarradinho como se eu fosse de São Luís, mas eu sou manauara, na verdade. Mas fui para lá estudar o Liesaf, estudos africanos. Enfim, aí DJ Shaku, ela esqueceu de falar que ela é DJ também. A gente começou discotecando, depois com a parceria de um outro brother nosso lá, a Quinta de Lei, né? Eu discotecava, a gente botava uma outra pegada de reggae que não rola muito nas casas porque em São Luís lá é mais comum os reggae serem dentro em salão, né? E as pessoas vão para dançar mesmo, agarradinho. Chegam 6 horas da tarde, começam a dançar e vão até 2 horas da manhã tomando cerveja e dançando.
E são danças muito bonitas, muito características. Enfim, então a gente começa a fazer essa relação da literatura com o reggae por conta desse apelo que existe em São Luís. As pessoas começam a se afeiçoar pela postura dela e os reggaes outros que a gente apresentava, que não só os de lá. Enfim, onde se junta muito preto e numa casa que pregava a descriminalização da maconha. Inclusive, os maconheiros saiam do armário, porque maconha não é coisa só de maconheiro. Maconha tem vários outros aspectos e influencia no nosso novo navio negreiro, que são os cárceres, apoiado nessa absurda criminalização dessa erva. Enfim, a gente lá tinha, né, esse apelo, e era uma rua legalizing, enfim, juntou-se muita gente, muitos negros usando maconha dentro de reggae, enfim, e mesmo lá já sendo patrimônio ainda é visto, inclusive por alguns neo-harebois. Esses neo-harebois que a gente fala são líderes políticos ligados à cultura, à indústria cultural do Maranhão, que estão em partidos como o PDT, o PSB, enfim, inclusive o PCdoB, enfim, siglas que se dizem que apoiam a classe trabalhadora. Lugares como esses que deveriam ser incentivados, eles fazem o contrário, eles perseguem, criminalizam e inclusive boicotam e inclusive usam de denúncias e etc e tal, ao invés de ser um ajuntamento de quilombo com lutas as mesmas, com lutas iguais, quando aparecem algumas pessoas, eles pensam que estão querendo tirar os cargos de certas lideranças, enfim, ou disputar editais, etc e tal, e isso sempre com um discurso bonitinho, de discurso às vezes feminista, discurso de antirracista, liberal, vários discursos bonitinhos, mas enfim, é isso. Pois é, Thalita e pessoal. Só eu gostaria de falar só um segundo sobre o reggae também, porque na minha vida a gente nasce já regueira em São Luís, então tive irmã que fugia para o reggae, de adolescente, então fui me construindo ali, né, como moradora nascida em São Luís, no Novo Vicência, dentro do reggae. E regueira, minha principal diversão e saídas era no reggae, né? Então, assim, agora com a Lecti, esses 6 anos atrás, me vi tocando, além de dançar também, me vi tocando, porque nós temos um DJ que é nosso camarada de luta também, DJ Aguinaldo, um alô para você aí, se estiver ouvindo. A gente chamou para ele fortalecer, ele também era DJ que tocava em aniversários, em festas, a gente viu a qualidade, vamos lá. Ele também é dançarino, daqueles que a gente fica no reggae caçando para dançar agarradinho, mas sem pegar ferro, viu? Porque em São Luís é assim, se você puxa alguém para dançar reggae e diz não, a gente diz que deu ferro. Então, sem pegar ferro. E aí, com ele, me descobri, para apresentá-lo, nós começávamos a tocar antes, né? Mais cedo. Depois eu me dei conta, rapaz, veja só, a gente nem sequer vai no flyer da programação que é divulgado. A gente, pô, é DJ, as pessoas começavam a falar. Inclusive, elas diziam assim, chegava para mim e dizia, olha, tua sequência, tua playlist é muito massa. Eu dizia, aqui não tem playlist, aqui é pesquisa. E o legal é que a gente também falava do que, em alguns momentos, trazia um entendimento da letra, falava um pouco da história, e também destacava o reggae feito por mulher, a sequência feita por mulher. Na Lequiti também iam as DJs mulheres, uma saudação para a nossa DJ Nega Glícia, que é a nossa referência em DJ feito por mulher, música reggae feita por mulher, DJ digital, mas que infelizmente há um ano, mais ou menos, faleceu por motivo de saúde, que era também com quem a gente contava, além da dama do reggae. Mas aí eu só encerro aqui essa conversa sobre o reggae, Thalita, porque isso também resultou em uma produção de literatura infantil juvenil. Saiu meu livro esse ano, As Cores do Reggae, tá? Que está sendo lançado. Mas ele é um livro que eu produzi de maneira artesanal,
entre 2018 e 2019, mas agora ele veio, né, foram apenas 30 unidades de maneira artesanal, e agora ele veio assim, nesse formato bonitão, com a bandeira da Jamaica, para crianças e adultos, regueiros ou não, conhecer um pouco dessas cores, porque são as cores, na verdade, da unidade africana, né? Então, se você observar as cores das bandeiras dos vários estados da África, vários países do continente africano, mais 57, 50 e poucos países, a maioria tem essas cores, vermelho, amarelo, verde, e também foi inserido a cor preta, né? Eu conto um pouco disso para crianças a partir de alguns personagens aqui. E aí tem homenagem para a sequência feita por mulher, entre a Negra Glice aparece, mas aparece a nossa dama do reggae, Célia Sampaio, né? E também que seria, inclusive, interessante sentar com Célia Sampaio. Tem um documentário que acabou de sair sobre a história do reggae a partir dela, que nasceu no bairro de Fátima, Liberdade, ali centro, né? E que seria bom escutar, produzido pela cineasta Naira, que também é maranhense. E a nossa Núbia, que é outra cantora de reggae, acabou de lançar o álbum Sabores, dê uma olhada aí no YouTube, que são... A Núbia, por exemplo, fala assim, ó, dentro de 2 dias vou para Marte, esquecer das partes, dos homens sapiens da Terra. Ô mãe, não me leve a mal, para que ler jornal, desgraça maior eu vejo na vida real. Bem do meu lado, é só jogar o dado, vacilou, é fatal. Virou estatística antes de chegar nos 30, porque era pobre e preto. Estava rolando o tal do preconceito. Esse também é um reggae maranhense feito por mulher que a gente saúda, né? E que a Lectia apresentava para a sociedade ludovicense ou não. A Sata Shakur, a mulher da minha vida. E olha, Thalita, eu vou te fazer essa segunda correção que eu acho super importante. Ela não era do Panteras Negras, ela era do partido dos Panteras Negras, porque existe uma vertente também da luta preta, ou não, que não quer, que é a partidária, né? Que diz entre esquerda e direita eu sou preta, que eu acho que foi a fala mais deslocada, mal interpretada, ou sei lá, que uma das nossas intelectuais que a gente também respeita, a Sueli Carneiro, falou. Mas a Sata Shakur é do partido dos Panteras Negras, né? Ela está vivíssima, ela foi presa na época da década de 70 também, acusada, como muitos eram, de matar um policial. Ela foi para uma prisão de pena máxima, disseram que ela também estava armada e que ela tentou matar o policial, já acusaram e condenaram e prenderam. Além disso, ela ficava nessa prisão de máxima segurança com os pés e as mãos algemadas, né? Eu só queria lembrar um pouco o contexto também que o Panteras Negras nasceu, porque nasceu de um contexto que a gente parece que está vivendo igual ou pior, né? A gente, como falta dialética para muitas das nossas análises, a gente não se dá conta de que Estados Unidos, na década de 70, genocídio, alto índice de genocídio e prisões de negros e negras. E nesse contexto, a galera de um bairro resolveu se organizar de maneira armada, né, em defesa da sua vida, né, e foi isso que, foi assim, mais ou menos assim, sintetizando essa longa e importante história, que é uma das maiores histórias de resistência armada que a gente tem, preta, claro, depois da Revolução Haitiana, né, em 1790, 91, por aí. Então, a Sata era uma dessas integrantes, a gente quase não vê documentários sobre a atuação dela no Panteras Negras, e não é pelo machismo de certos Panteras Negras, mas é porque ela, na verdade, apresenta um pensamento radical mesmo, de defesa de quebra do sistema capitalista, tal qual o seu mentor, que foi também morto dormindo de maneira covarde, como o sistema funciona, né, com a gente, porque ele poderia morrer muito bem lutando, que era o que ele fez até a vida, né? Então, ela forjaram ali uma emboscada e acusaram, ela pediu asilo em Cuba, e é lá que ela vive até hoje. Inclusive, esses vários bloqueios, ida e vindas de bloqueios e abertura dos Estados Unidos com Cuba,
de Cuba, né? Os Estados Unidos abriu o bloqueio comercial, tem a ver também com o interesse de pegar essas pessoas, né, que eles consideram como procurados do FBI, criminosos altamente violentos, e devem ser procurados e presos. Tem um interesse também ali de trazer esses militantes, né, para dentro de volta e prendê-los nos Estados Unidos. A gente tem visto que de vez em quando aparece assim, um ex-militante, Black Panthers, dos Estados Unidos da década de 70 foi liberto, uma semana depois morre. No geral, eles já estão com mais de 70 anos, né? E muito debilitados, porque, não sei se você conhece a história do Mumia Abu-Jamal, ele tem uma literatura, ele tem um livro que ele conta a história dele, ele começa a narrar, a gente morre uma vez, 3, 50 vezes com ele, a cada linha a gente morre com ele, porque ele até hoje está em solitária, desde que ele foi preso. Foi isso que a Sata não quis. Ela sabia o nível de violência que iam submeter o corpo dela e a mente dela. Existe um livro muito interessante que é Soledad Brothers. A gente no final não conseguiu, porque levar isso para Lecti, esse livro especificamente, mas porque ele está em inglês, eu tive acesso a um exemplar, depois esse negócio de empréstimo, os camaradas nem sempre devolvem. Mas é fantástico, né? Eu não lembro, esqueci o nome dele agora, mas ele foi um dos que flertou, namorou com a Angela Davis, que eu chamo Angela Davis, mas é Angela Davis mesmo, em português também, e que também teve um enfrentamento, uma resistência muito radical que a gente quase não conta, porque a gente prefere contar a história de outras mulheres, ou prefere entender que ali não foi, que nem foi um partido, né? A gente viu que, em alusão a essa experiência, também saiu aquele filme, né? Panteras Negras, que é completamente diferente, que, enfim, tem toda uma... A gente pode também fazer uma volta para falar com um olhar mais crítico daquele filme, né? Os Panteras Negras. Wakanda Forever. Mas o fato é que a Sata Shakur está vivíssima, exilada em Cuba, e ela tem... Eu tenho aqui, deixa eu ver, eu tenho um livro dela, não está aqui perto, mas eu tenho um livro que publicaram, é o único, o primeiro aqui no Brasil. Eu já fiz uma espécie de curso com uma galera de São Paulo, existe um grupo de mulheres lá, negras, que a gente resgatava, porque no Marielle Franco a gente não conseguiu ler a Sata Shakur. O cantor, o rapper, né, ele é sobrinho adotado, digamos assim, dela, não é de sangue, e aí pegou esse nome também, para homenageá-la, exatamente por isso. O meu filho de 10 anos, Sankara, o nome dele é em alusão ao Thomas Sankara, presidente do Burkina Faso, que fez uma revolução socialista lá no país dos homens íntegros, que era uma colônia francesa. Quando eles colonizaram, eles botaram o nome de Alto Volta, e aí ele fez a revolução na década de 70, 74, 70 e quase 80, uns 3, 4 anos, ele ficou pouco tempo no poder. E aí, o Blaise Compaoré, que foi o último, que foi o presidente que acabou de sair nessa última eleição, porque ele ficou desde 81 que ele está no poder. E agora entrou esse presidente, né, que eu quase nunca lembro o nome dele, que é um nome também bem africano, bem particular, e que ganhou as eleições defendendo, né, algumas das ideias do Thomas Sankara, o que para nós já é alguma coisa, porque, claro, a gente espera que a história não se repita, e que também a história de negociação das riquezas, né, do país não se repita em voltar novamente para a França, mas que se ele pelo menos conseguir manter o mínimo que ele está sendo feito, já é grande coisa, porque a sociedade de Burkina Faso vai viver melhor, que é o que é importante nesse contexto todo, né? Então, na verdade, a nossa trajetória é de lembrar da história da resistência, mas também das histórias de resistências mais radicais, porque são essas que querem silenciar. A gente pode falar que Zumbi dos Palmares foi um grande lutador do Palmares, mas a gente não diz que o que ele estava tentando fazer ali. A gente não diz, por exemplo, também que a
as práticas religiosas ali, elas eram mais livres, as mulheres também eram mais livres, que ele estava preocupado com a educação, que era uma defesa também militar, né, que o Quilombo dos Palmares começou a produzir de maneira exorbitante, em que e foi por isso que a coroa portuguesa, né, decidiu tentar aniquilar e conseguiu depois de cerca de 100 anos, né, só conseguiram vencer o Quilombo dos Palmares depois que conseguiram os canhões, trazer canhões, levar canhões para a Serra da Barriga. Isso diz muito sobre a força que a gente tem e sobre os livros, as leituras que a gente acessa ou que a gente precisa ler, porque são histórias que a burguesia, a elite não quer que a gente conheça, não quer que a gente... Então é isso, mas a Lecti está precisando voltar aí com espaço físico. A gente está contando muito com essa campanha. A gente conta com as pessoas que acompanham esse canal, que estão nos ouvindo hoje. Pessoal, é dispendioso, a gente precisa voltar com aluguel, com alguns meses de aluguel de preferência mais ou menos garantido para que a gente, né, possa se manter. A gente precisa renegociar com as editoras, inclusive eu gostaria de destacar isso, as editoras independentes. A gente vendia a Revolução Africana do Jones Manuel, o primeiro livro que ele organizou, publicou. Era um dos livros que a gente botava na vitrine, tinha uma vitrine linda, de vidro lá, vitrine, que as pessoas passavam. Essa primeira foto que vocês têm, desse espaço, vocês não têm mais esse espaço, é isso? Hoje vocês não têm espaço físico mais. Faz 1 ano, mais ou menos, que por causa essa situação que eu comentei, que nós fazíamos o reggae, mas nós não tínhamos a licença, né? As pessoas, inclusive, dizem, vocês não têm a licença, a gente está tirando as licenças, a gente chegou aí no bombeiro, pegar toda a documentação, tudo isso. Mas, enquanto isso, o braço armado do Estado passava lá e mandava fechar, e muitas vezes com truculência. Então, até que culminou com isso, a gente chegou aí no fórum, né, com esse processo, a gente decidiu parar, porque também as quintas de lei, como nós chamávamos o projeto, era quando a gente mais conseguia os recursos para pagar aluguel, pagar internet. Então, na verdade, assim, a venda do livro em si era irrisória. Ali era uma luta mesmo de resistência, porque a gente podia vender 200, 300 reais num dia, às vezes 200, 300 reais numa semana. Isso não ajudava a pagar o aluguel. Aí a gente precisava fazer a quinta de lei, precisava fazer os saraus, o jazz na rua, né? Para movimentar, precisava vender cerveja. Então a gente funcionava, se mantinha assim, de maneira independente, porque a gente não participa de editais, a gente não participa por várias razões, mas por uma questão também política, né? E é tal como o canal faz, né? Então, a gente também precisava fazer isso para se manter. É o que a gente está voltando agora com essa proposta de ter... A gente, inclusive, nós não fechamos a Lecti. Ela está online, quem quiser fazer pedidos online pode fazer. A gente tem atendido algumas demandas. A gente acabou de atender uma demanda que isso também é riquíssimo, viu, Thalita? Para um quilombo aí no Maranhão. A gente acabou sendo o primeiro contato para professores de quilombos, em todo o estado. A gente foi para festivais de literatura em outras cidades do estado. Então, porque isso ainda é difícil. A gente fala São Luís, acha que São Luís, Belém, inclusive, é muito mais metropolitana e muito mais do que São Luís, né? São Luís, em termos geográficos, é pequeno, muito menos habitantes que Belém. Então, assim, o acesso a livrarias, editoras, sebos, é muito também irrisório, sem falar nos valores, né? As pessoas botam, inclusive, para comprar aí nessas grandes redes de venda de livros, a gente põe, sei lá, um livro da Sata Chacu, Angela Davis, Liberdade, uma luta constante, o livro está R$ 49, R$ 59, aí o frete é R$ 29. Aí fica impossível. Nós estávamos também contribuindo com isso, com essa democratização, esse tipo de produção, né? Então, por isso é importante na a campanha, verdade, pessoal. sim. Eu até coloquei aqui, viu, gente? Tem alguns comentários que chegaram, Franci, que eu vou ler agora.
Já estou pedindo aqui o apoio da galera para seguirem a página de vocês, para poderem ajudar nas campanhas também. Olha só, o Lucas Silva, ele diz aqui, apoie e ajude as bibliotecas públicas, que promovem, vocês promovem clubes de leitura também, né? Creio que Sim, dentro do projeto. Legal. Aqui, olha só, o Thiago Barreto ele está fazendo uma pergunta. Ele diz: a questão dos limites de Carla e de Jamila, que é daquela outra pergunta, né, da Carla Cotirene e da Djamila Ribeiro, não está na sim. própria crítica ao identitarismo a partir de um olhar marxista e revolucionário? Pergunta aqui o Thiago Barreto. Também aqui, se você quiser responder, Franci, fique à vontade, tá? Esse comentário. E aqui também o Ministério Imaginário, que diz: mulheres negras no Brasil são 60 milhões, quase 30% dos brasileiros. Não existe revolução sem elas. Também o Lucas Silva comenta, né, sobre bibliotecário na Prefeitura de São Paulo, responsável pelos serviços itinerantes de leitura. Temos o projeto Ônibus Biblioteca, que foi criado por Mário Andrade em 1935. Também aqui quem comenta, a Sandra Cardoso, que diz: em São Paulo tem também uma rede famosa relacionada à leitura, mas totalmente privatista, a rede Lecti. Importante, pessoal, não confundir com a Lecti, tá? Tá colocada aqui a informação. Sim. Aqui o Alberto Alves Passarelli diz: ter uma livraria física já é naturalmente um desafio e uma resistência, desde que a Amazon fez no Brasil, é o mesmo que fez nos Estados Unidos. Uma livraria preta e de esquerda radical, então é muito mais. Concordo plenamente. E aqui, deixando para vocês, viu, gente, ó, aqui a Red York dizendo, né, da autobiografia da Assata, que é fantástica. A França que trouxe para a gente uma aula maravilhosa. Deixando destacado aqui para vocês seguirem, então, acompanhar os trabalhos da livraria Lecti. E o Rodolfo Gomes que diz: que aula da França, obrigado, professora, é inspirador. Também estou querendo lançar meu primeiro livro, diz o Rodolfo Gomes. Ele que é músico também aqui, compositor, já esteve aqui no programa também. Valeu, Rodolfo. E é isso, se vocês quiserem comentar em cima de algum desses comentários que eu trouxe, dessa pergunta também, só responder a Verônica Botafogo, que a gente leu sim o seu superchat, viu, minha querida? Acompanhou a gente aqui no começo da live, foi lido. E é isso, Franci e Edivan, já agradecendo vocês, inclusive, pela disponibilidade, para a gente trocar ideia. Inclusive, queremos outras vezes que vocês venham aqui ao Cultura Brasileira, porque tem outros assuntos que ficaram. A gente tem aqui uma limitação de tempo também, né? O programa já até passou do horário, tudo, mas eu queria muito os comentários finais aí de vocês e já agradecendo de vocês apresentarem aí o trabalho de vocês e parabenizando, inclusive, esse espaço aí que vocês promovem em São Luís. Pô, Thalita, obrigado, viu? Todo mundo aí, Maxwell, a galera toda que trabalha aí no canal. Vida longa ao Farol Brasil. Eu queria agradecer o espaço e dizer para a galera seguir lá a página, se ligar na campanha, compartilhar para quem pode doar. Enfim, é bem importante por vários aspectos, né? Não basta só engajar, view e tal. A gente tem quase 40 mil views. Se cada um tivesse doado 50 centavos, a gente tinha já um valor suficiente para reabrir e estar nativo, enfim. E aí te dá algumas indicações aí para o programa, que tem muita gente massa aqui no... Olhem mais para o norte, e o Maranhão, que também eu considero norte, porque também é Amazônia. Tem o Tony Araújo, que é um cara, um dos grandes intelectuais negros hoje, que está fazendo doutorado lá na Universidade Federal do Maranhão, que ele estuda o jazz e a origem do jazz maranhense, o que isso tem a ver com a nossa música brasileira, enfim, que é uma coisa bem bacana, ele tem uma perspectiva bem, bem interessante. Seria um cara para vocês aproveitarem o conhecimento dele para falar a respeito disso. Enfim, Núbia é uma cantora sinistra lá de São Luís, tem uma galera de Manaus muito massa, tem uma galera de Belém muito massa, tem uma galera do Macapá muito massa, muita gente que pode falar muita coisa interessante. O professor Agenor, que é um vocalista de várias bandas interessantes lá de Manaus, que é professor de filosofia, que estuda música indígena, o que isso tem a ver com a guitarrada.
E eu vou dizer para o Eribaldo que o brega é paraense, não é recifense, não é, é de Belém, e a gente tem que discutir isso aí melhor. Muito obrigado, gente. Muito obrigado aí. Um salve para todo mundo que curtiu aí. Enfim, é nóis. E Eu também dizer. só tenho a agradecer. Não, Fala. pode falar, França, eu complemento depois. Só ia agradecer também, fortalecer esse agradecimento, dizer que eu já sou membra, uma felicidade. Eu vou continuar como curadora, agora eu estou curadora, né, da Lecti, eu não estarei mais na administração à frente é com o Edivan, mas eu continuo curadora. A gente tem muita literatura de resistência brasileira, africana, afro-ladina, né, para apresentar, para ler. E para aqueles que ainda a gente fizeram pergunta agora, eu quero dizer que a gente também tem uma filosofia de ler direto do texto, sem intermediário. Então, dê uma lida, volte a ler a Djamila, volte a ler essas autoras. Elas também têm, elas falam sobre o nosso tempo, né? E você tira também, eu vou pedir suas conclusões. A gente pode também, se tivesse mais tempo, poderíamos conversar mais sobre isso. Mas eu gostaria de deixar uma. A gente na Lecti sempre tinha poesia, né? Quando as pessoas chamam a gente para fazer alguma mediação, alguma fala, eles sempre dizem: Ah, eu sou sempre surpreendido com vocês, porque vocês vêm com uma poesia. E aí eu gostaria de encerrar, depois de agradecer novamente, com uma poesia que eu creio que tem muito a ver com o que a gente discute hoje com o canal Farol Brasil, que é nossa vida, né? A gente fica 24 horas revendo, vendo e revendo os vídeos de vocês, que são imprescindíveis no cotidiano, na vida do brasileiro. Nada vos ofereço, além dessas mortes de que me alimento. Caminhos não há, mas os pés na grama os inventarão. Aqui se inicia uma viagem clara para a encantação. Fonte, flor em jogo. Quem é que nos separa? Quem é que nos espera por detrás da mente? Nada vos sonego. Com a minha incerteza vos ilumino. Caminhos não há, mas os pés na grama os inventarão. Ferreira Goulart, nosso poeta maranhense, deixo para vocês essa saudação do Ferreira Goulart. Salve o Farol Brasil, salve a cultura brasileira e a Livraria Lecti. Salve! Queridos, muito obrigada e dizer ao Edivan e Franci que pode me passar, se vocês tiverem os contatos dessas pessoas todas, desses pesquisadores, desses músicos, por favor, vocês me ajudam muito, que eu tenho aqui como automissão mesmo, é isso, né? Como eu sou paulista e moro no Rio de Janeiro, aí eu fico comigo aqui, ó, gente, eu preciso sair desse lugar, né? Precisa conversar com pessoas que estão fora desse eixo aqui, descentralizar, e isso é meta mesmo. Então, por favor, Vem o que curtir as vocês pedras tiverem. de São Luís, dançar agarradinho. Inclusive, assim, é importante porque o que a gente quer é realmente sair desse eixo, né, desse centro, descentralizar, conhecer esse Brasil todo e trazê-los para a cultura brasileira e dizer que eu tenho um irmão que ele ama São Luís, ele adora ir para o Maranhão, sempre ele vai na época do São João, inclusive, ele volta fascinado, ele vai para terreiros, conversa com a galera, com os encantados todos, ele fica fascinado com o Maranhão, e a partir inclusive dos relatos dele, eu também fico fascinada e certamente quero muito conhecer. Eu sou muito regueira também, adoro reggae, então tem essa questão também, que eu gosto demais, e eu estou muito feliz mesmo de conhecer, muito prazer em conhecê-los, conhecer o projeto de vocês, saber mesmo dessa veia radical aí muito presente, porque é isso, a gente vai se juntando e vai se aglutinando. Que bom mesmo, muito prazer e agradeço muito, e assim, muita prosperidade mesmo, assim, prosperidade no sentido amplo da palavra, não no sentido neoliberal, mas é para que realmente vocês, que a Lecti possa cada vez mais florescer e ser esse espaço de resistência mesmo, que é muito importante, imprescindível, inclusive, e que a gente nunca perca essa veia radical mesmo, para que a gente fomente
e a gente construa essa estrada para superar o capitalismo e a gente construir a Revolução Socialista Brasileira. É isso que a gente quer. Uau, E power to the people! Todo poder ao povo! é isso, gente. Obrigada mesmo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Tamo junto. Valeu. Salve Até. Palestina. Tchau, tchau. Glauber livre! Glauber fica. Glauber fica! E sem Valeu, anistia! gente. Sem anistia. Boa. Valeu, queridos. Obrigada. Tchau, tchau.